Então, o sucessor natural seria um vice-presidente que tinha sido eleito numa chapa contrária, no caso era o João Goulart. João Goulart que, naquele momento, por coincidência, estava fazendo uma viagem diplomática à China, né? Já então um país comunista, né? E ele estava, num certo sentido, dentro desse esforço diplomático do Brasil de não fazer um realinhamento automático com os Estados Unidos, não deixa de ser uma reação àquelas políticas do John Kennedy, do começo dos anos 60, de transformar a América Latina num grande quintal dos Estados Unidos, né? E tanto o Jânio quanto o Jango, nesse caso, parece que irmanavam a posição de que era preciso resguardar a soberania nacional. Nós não poderíamos ser meramente um quintal dos Estados Unidos. É diferente, inclusive, de outros políticos contemporâneos, né, que batem continência para a bandeira norte-americana, que prejudicam os nossos interesses econômicos em favor de Donald Trump, que é uma coisa estarrecedora. Talvez um motivo a mais para a gente não imaginar que em golpe militar havendo, nós vamos entregar a nossa soberania plena numa ditadura nas mãos de alguém tão subserviente no plano internacional, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é realmente, francamente, humilhante hoje, né? Mas, de alguma maneira, né, o Jango, naquele momento, estava colocado numa situação de impasse, porque ele estava na China fazendo uma viagem diplomática, mas, ao mesmo tempo, ele era o vice-presidente, portanto, seria o sucessor natural, né? Houve uma grande discussão, as lideranças foram chamadas a opinar, né? E opinaram pela posse de João Goulart, né? Mas aí havia uma resistência de direita conservadora que dizia, não, nós não podemos dar posse a um comunista, esse Jango é um comunista, ele era ministro do Trabalho do Vargas, ele é um esquerdista, não era também como Vargas, era um estancieiro, era um latifundiário, uma pessoa de um berço de elite, não era um comunista. Nós veremos isso, inclusive, na crise que levou ao golpe de 64, que ele era um reformista, era um liberal reformista e que, num certo sentido, era uma personagem importante naquele momento. E ele foi visto por muitos como uma possibilidade de sair da crise, desde que com alguns poderes tolhidos. Foi quando o Brasil viveu a sua breve experiência parlamentarista, né? Nós tivemos, naquele momento, uma vivência parlamentarista breve, porque houve um acordão que diz, olha, o Jango toma posse, desde que tolhido pela presença de um primeiro-ministro que seja da nossa confiança. Escolheram para primeiro-ministro, aliás, foi feita lá a tramitação em tempo recorde, né, de um arranjo legal para que isso pudesse ser possível, na verdade, a aprovação de uma emenda constitucional, né, porque mudava completamente o regime de governo, o sistema de governo, e, num certo sentido, qual foi a solução encontrada, né? Colocar como primeiro-ministro Tancredo Neves. Você vê as voltas que a política brasileira dá, né? Tancredo Neves, que por sua vez também foi ministro do Getúlio, ele foi ministro da Justiça do Getúlio, né? No momento do suicídio, dois dos interlocutores de maior confiança do Getúlio eram exatamente Tancredo Neves e João Goulart, né? E aí, nesse momento, eles se reencontram, só que representando polos opostos do espectro político. O João Goulart como um vice-presidente, ungido à condição de presidente, num espectro um pouco mais conservador, mas ainda assim tolerado através do contrapeso de um primeiro-ministro, que era o Tancredo Neves, que ia dar para este governo uma nota de equilíbrio, né? Então a ideia era ter um liberal mais clássico, um liberal mais canônico, né? Coexistindo com um trabalhista, que era o Jango, e, portanto, no equilíbrio entre esses dois, haveria uma certa prudência, né? É óbvio que o Jango não gostou disso, ele percebeu claramente que estava sendo manietado, mas, como tudo foi feito à sua revelia no momento em que ele não tinha legitimidade para agir, ele acabou aceitando o acordo, mas trabalhou desde o primeiro dia do parlamentarismo pela sua derrubada. Então, fez uma grande campanha pela derrogação dessa possibilidade, né? E disse que era preciso chamar um plebiscito popular, né? Era preciso chamar um plebiscito
sobre a manutenção ou não do parlamentarismo, porque naquele momento ele tinha sido aprovado sem uma consulta popular, dada a urgência do momento, dadas todas as características históricas, e ele, na verdade, gostaria de que o povo homologasse ou não aquela decisão. Então ele passou a trabalhar por uma convocação de um plebiscito esse que foi convocado dentro dos trâmites legais, originais, e acabou derrogando a ideia do parlamentarismo. Então o parlamentarismo acaba e ele, Jango, volta a assumir plenos poderes em 1962, já com o seu governo em andamento, né? E aí ele começou a tentar administrar as suas pautas, as suas propostas, né? O país volta a se polarizar, né? De um lado, os sindicalistas, uma parte da juventude, a juventude estudantil, bastante mobilizada, né? Com líderes que naquela época jamais suspeitaríamos, né? Isso só para fazer uma parte importante também. Muito frequentemente as pessoas pensam que ser jovem ou ser estudante é um atestado de ser progressista, e que ser velho ou não ser estudante é o contrário, né? Um atestado de conservadorismo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A UNE já teve lideranças como José Serra, Newton Cardoso e Ulisses Guimarães, né? Para citar um conservador, mas de estirpe, de ética, que é Ulisses Guimarães, um conservador corrupto e tendente ao autoritarismo, que é o Newton Cardoso, e o Zé Serra, que é tucano, né? Que é nem tanto um, nem tanto outro, e é aquela figuraça que fica ali, agora recentemente envolvido com escândalos de corrupção, de doações, de caixa 2, etc., como é próprio do tucanato paulista, né? Tem sempre alguma coisa embaixo do tapete, escondida, né? Mas, de qualquer maneira, são líderes estudantis que nasceram para a política no ambiente estudantil. Aliás, outros conhecidíssimos, né? Os irmãos Calheiros, em Alagoas. Renan e Renildo Calheiros eram irmãos, não tinha lugar para os dois no PCdoB, então Renan foi para o MDB, mas sempre teve uma vinculação muito forte com o Partido Comunista do Brasil e com o movimento estudantil. Renan era um homem do movimento estudantil. Então são Jader Barbalho, né? José Dirceu, né? Então são personagens que têm o seu nascimento nas presidências de DCS, né? De DAs, DCS, e naquela época havia organizações poderosíssimas. Uma delas é a UNE, União Nacional dos Estudantes, né? Que teve presidentes de diferentes perfis ao longo da sua história e da sua trajetória. De qualquer maneira, naquele ambiente pré-golpe, os setores progressistas, entre eles a UNE e o movimento estudantil, começaram a pressionar por reformas de base, né? As chamadas reformas de base, que eram reformas econômicas, reforma agrária, reforma educacional, que eram o sentido inverso do que hoje se chama agenda de reformas do governo, né? A agenda de reformas do governo hoje é uma agenda de corte liberal, conservador, que quer desestatizar, que quer romper amarras, que quer dar mais liberdade para o sistema privado, uma série de princípios que são inerentes ao liberalismo contemporâneo. Nos anos 60, na véspera do golpe militar, o uso mais recorrente da expressão reformas eram as reformas de base, que supostamente colocariam o Brasil em rota de desenvolvimento. Um exemplo típico, inclusive, dos limites e digamos assim, do perfil do governo João Goulart. A reforma agrária que se pretendia às vésperas do golpe de 64 era uma reforma extremamente funcional ao sistema capitalista. É a reforma que a ferrovia fez, num certo sentido, no velho oeste americano, na virada do século XIX para o século XX, ou seja, criar ali um batalhão de pequenas unidades produtivas, desde que produtivas, né? Em alguns lugares, em outros foi favorecido o latifúndio mesmo. Mas a ideia é o quê? Criar um vínculo entre as margens do sistema viário público e unidades de produção. Então a reforma do Jango, num primeiro momento, ela tinha por princípio fazer a reforma agrária nas margens das rodovias, criando uma comunidade de pequenas propriedades, não de sitiantes, mas de pequenos fazendeiros, como era o perfil gaúcho que ele conhecia bem lá,
que pudessem produzir um cinturão alimentar para produzir e abastecer com menor custo as cidades que naquele momento já eram vistas como um problema. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte já precisavam de um segmento de produção de alimentos que produzisse aquilo que Marx, em todos os países onde o capitalismo deu certo, ele diagnosticou, né, o chamado cerco da cidade pelo campo em termos de diminuição do valor da remuneração do trabalho, né? O que acontecia naquele momento? Aliás, desculpa, o cerco do campo pela cidade é uma expressão do Mao Tse Tung, é um pouco o contrário, né? Mas fundamentalmente qual é o conceito econômico? As cidades são grandes centros de concentração populacional e elas precisam ser abastecidas. Para que elas sejam abastecidas é preciso ter um cinturão verde no seu entorno que possa produzir alimentos cada vez mais baratos, de modo a que se possa vender esses alimentos baratos e, portanto, o patrão pagar um salário muito menor para que o trabalhador possa trabalhar o mínimo para a reprodução da sua força de trabalho, a reprodução alimentar da sua força de trabalho, recebendo o mínimo possível. E o fazendeiro também receberia o mínimo possível, portanto, é uma das forças que alavancam o chamado capitalismo industrial. Era esse o desafio que os planejadores econômicos de Jango e de outros liberais de esquerda, ou um pouco mais à direita, dos anos da República Liberal, pretendiam, ou seja, criar uma melhor funcionalidade para o capitalismo. As esquerdas, naquele momento, não tinham essa força toda. Uma reforma agrária radical, nos moldes em que o MST veio a propor mais tarde, não estava no horizonte, não era uma coisa viável, não era uma coisa que tivesse força política. Tinha lá alguns movimentos, ligas camponesas, tinha eixos e núcleos de radicalidade política grande, mas não era uma coisa generalizada, não era um movimento que tivesse a legitimidade, a polarização e a capilaridade que o MST atingiu no seu auge, né, ali pelos anos 80, os anos 90, né? Hoje até o MST também está em crise, uma crise profunda, e não se sabe qual será o destino desses projetos de reforma agrária, mas de alguma maneira, nos anos 60, no pré-64, era isso que estava em causa. Agora, como vocês sabem, para essa direita tradicional brasileira, que tem horror à mudança, que tem horror a qualquer tipo de transformação, naquele momento, somente o simples fato de falar em reforma de base soava como esquerdizante, soava como radicalização, soava como algo intolerável e insuportável. E foi por esse motivo que começa a graçar entre os setores das elites civis e setores do comando militar a ideia de golpe, né? Um golpe de Estado que de alguma maneira interrompesse aquela trajetória com a qual eles não estavam dispostos a se haver, né? E nesse momento o Jânio começa a perceber a tensão se avolumando e fala, bom, agora eu vou radicalizar também no apoio dessas reformas de base. É um momento que ele começa a fazer acenos cada vez mais intensos a segmentos mais radicalizados, né? E há um evento que é por muitos considerado como algo, uma demarcação fundamental, que é a greve dos suboficiais da Marinha no Rio de Janeiro, que gerou uma grande comoção, porque esses oficiais eram cabos e sargentos, na sua maioria, estavam amotinados contra os baixos soldos, com uma série de remunerações, uma série de reivindicações, e o comando militar, tradicionalmente, era quem se encarregava dessa negociação. E o Jânio cometeu a temeridade de ir a um comício, né, desse grupamento, em tese amotinado, para hipotecar apoio à causa deles. Isso, para os militares, soou como uma bomba, né? Imediatamente, a ideia do golpe começou a ganhar ainda mais alento e jogou no colo da direita mais raivosa aqueles oficiais que até então oscilavam entre a direita e a esquerda. Havia oficiais de esquerda naquele momento, né? Como disse muito bem o nosso cientista político já falecido, Vanderlei Guilherme dos Santos, a dúvida naquele momento era saber quem daria o golpe, né? Se a esquerda ou a direita, mas havia, num certo sentido, a clara percepção de que um golpe estava em curso. Daqui um pouquinho a gente continua.